Olá, pessoal. Dando continuidade ao curso de Fundamentos do Estado, terceiro período da Unifal. Nosso tema de hoje é Organização dos Poderes do Estado Brasileiro. A teoria da separação dos poderes do Estado é uma construção que ganhou um formato muito próximo ao que a gente tem hoje no Brasil e em outras sociedades do mundo, a partir das revoluções liberais, também chamadas de revoluções burguesas, no contexto do movimento constitucionalista. Temas que já foram trabalhados em outras aulas do curso. O objetivo que estava na base dessa formulação, dessa ideia de separação de poderes do Estado, ou seja, de divisão, né, de órgãos exercentes de poder político, o objetivo que estava por trás dessa proposta, desse desenho institucional, era explicitamente o de limitar o poder político no contexto da reorganização institucional pós-estados absolutistas, né, pós-monarquias absolutistas. E aí um autor que é considerado uma grande referência nessa formulação é o Barão de Montesquieu, um francês que viajou para a Inglaterra e analisou o funcionamento das instituições inglesas do século XVIII e escreveu, né, um livro muito famoso, O Espírito das Leis, em que ele analisa de uma maneira criativa o funcionamento das instituições inglesas, né, das instituições do Estado inglês, e formula o que a gente considera até hoje como uma construção teórica bem acabada, né, uma boa formulação da ideia, né, do argumento da separação dos poderes do Estado. E está aí na projeção um pequeno trecho do livro O Espírito das Leis, em que aparece esse fundamento, né, limitar o poder político explicitamente. Diz lá o Montesquieu que o homem tende a abusar do poder, né, e ele precisa de limites. Né? Para que não se possa abusar do poder, é preciso que, pela própria disposição das coisas, o poder detenha o poder. Então, está na base expressa da formulação dessa ideia de separação dos poderes a existência de distintos núcleos de poder estatal, de modo que um núcleo possa deter, impor limites ao poder político exercido pelo outro núcleo. Isso não ocorria no contexto das monarquias absolutistas, em que havia uma grande concentração de poder político na figura do rei, na figura do monarca. A teoria da separação dos poderes, ela foi um dogma, né, um valor e uma formulação constante das revoluções liberais e do movimento constitucionalista. Essa premissa, essa proposta está presente nos principais documentos normativos do período. A exemplo aí da Declaração de Direitos da Virgínia, de 1776, no que é hoje os Estados Unidos da América, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, no que é a França, e a Constituição Francesa de 1848. Vocês podem ler os textos, mas são 3 documentos que trazem referência expressa à teoria da separação dos poderes, destacando a importância dessa separação dos poderes para o Estado ou para a perspectiva de organização do poder político que se intencionava normatizar pelos documentos respectivos.
Então, diz lá a Constituição Francesa de 1848, por exemplo, que a separação dos poderes é a primeira condição de um governo livre. E diz lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que toda sociedade na qual a garantia dos direitos não está assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. De lá para cá, né, de quando Montesquieu formulou essas ideias e as revoluções liberais concretizaram essas ideias no século XVIII, de lá para cá, houve mudanças significativas na formulação, no entendimento sobre a separação dos poderes, embora, né, as ideias basilares, a perspectiva, tenham permanecido. Uma das discussões que se faz atualmente sobre esse tema diz respeito à pertinência de se falar não apenas de poderes enquanto núcleos exercentes de poder político, mas se falar também em funções, né, em funções políticas diferenciadas, que são exercidas de modo típico e de modo atípico por esses núcleos de poder político, como a gente vai ver hoje com mais detalhes no prosseguimento da aula. Segundo essa perspectiva, não existem apenas os poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário, mas existem as funções do Estado, a função legislativa, a função administrativa e a função jurisdicional. E os núcleos de poder político, né, legislativo, executivo e judiciário, exercem essas funções. Atualmente, há uma compreensão de que os três poderes participam do exercício das três funções, de modo que não é possível isolar o poder legislativo, né, relacionando-o somente com a função legislativa. O poder legislativo, ele exerce de modo típico a função legislativa, mas ele também possui atribuições que tornam exercente de função jurisdicional e exercente de função executiva. E eu vou trabalhar na aula de hoje com mais detalhes essas definições e essas distinções. Né? De modo típico, o poder judiciário exerce a função jurisdicional. E a gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje o que é essa função jurisdicional. Mas, de modo atípico, o Poder Judiciário também administra e também possui atribuições legislativas, né, como a gente vai ver com mais detalhes na aula de hoje. Essa dinâmica de entrelaçamento entre os poderes do Estado confere, materializa uma lógica de freios e contrapesos, né, de modo a organizar, racionalizar e limitar o exercício do poder político. Né, o entrelaçamento entre os poderes permite que um dos poderes contenha, limite o outro poder, né, evitando, ao menos em tese, abusos relacionados à concentração de poderes. Também se pensa hoje essa dinâmica de organização, distribuindo tarefas, como sendo mais eficiente, né, uma vez que permite a especialização das instâncias administrativas e a organização da burocracia encarregada de assessorar e participar do exercício daquelas funções. E a separação de poderes é hoje entendida também como um critério de diferenciação entre os sistemas de governo, em especial entre o sistema presidencialista e o sistema parlamentarista. Esse é um tema que vai ser discutido com mais detalhes
no curso de Fundamentos do Estado. Mas temos, no presidencialismo, em síntese, uma diferenciação mais clara entre poder executivo e poder legislativo. Já no parlamentarismo, poder legislativo e poder executivo, em certa medida, se confundem, uma vez que o executivo é formado pelo legislativo. As maiorias legislativas se organizam dentro do sistema de governo parlamentarista para formar o governo, né, o gabinete, o ministério que vai estar exercendo a função executiva, de modo que há uma dependência, né, muito clara do executivo em relação ao legislativo. E é isso que justifica se falar, né, que a forma de organização, a forma de manifestação da separação dos poderes é critério para classificar um sistema de governo em presidencialista ou parlamentarista. Existem outros elementos que subsidiam essa diferenciação entre presidencialismo e parlamentarismo, e isso vai ser trabalhado com mais detalhes no curso de Ciência Política. A Constituição Federal de 88, ela adota expressamente o presidencialismo como sistema de governo. Isso foi confirmado por um plebiscito que ocorreu no Brasil em 1993, e a Constituição prevê, no artigo 2º, que legislativo, executivo e judiciário são independentes e harmônicos entre si, estabelecendo as diretrizes gerais para a organização da dinâmica de relacionamento entre os poderes. A separação dos poderes é considerada cláusula pétrea pela Constituição, ou seja, isso não pode ser modificado por emenda constitucional. Não pode haver alteração nessa premissa de separação dos poderes. Além disso, atentar contra o funcionamento dos outros poderes é considerado crime de responsabilidade, que sujeita o presidente da República, né, ministros de Estado, ao impedimento, né, ao chamado processo de impeachment, pela prática de crime de responsabilidade. Há também previsão na Constituição de que pode haver intervenção federal, caso o funcionamento desembaraçado de um dos poderes a nível estadual esteja ocorrendo em algum estado membro da federação. A Constituição ela dedica um título a esse tema, é o título 4, chamado Da Organização dos Poderes. Esse título tem 4 capítulos, um capítulo dedicado ao legislativo, um capítulo dedicado ao poder executivo, um capítulo dedicado ao poder judiciário e, por fim, o capítulo 4, dedicado às funções essenciais da justiça. Vou falar um pouco aqui na aula de hoje sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo, sobre o poder judiciário e sobre as funções essenciais da justiça, conforme previsto na Constituição Federal de 88. Esse é o sumário das sessões do capítulo referente ao Poder Legislativo, que tem lá a seção 1 do Congresso Nacional, seção 2, atribuições do Congresso Nacional, depois Câmara dos Deputados, Senado Federal, dos deputados, dos senadores, das reuniões, das comissões, do processo legislativo e da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Essas são as seções que compõem o capítulo da Constituição que versa sobre o Poder Legislativo. Em linhas gerais, a Constituição estabeleceu, em âmbito federal, ou seja, no que diz respeito à União, um sistema bicameral, um sistema de 2 câmaras como constituinte do Congresso Nacional Brasileiro. A gente tem uma das câmaras chamada de Senado Federal e a outra câmara, a Câmara dos Deputados. Esses são os 2 órgãos que compõem o Congresso Nacional
e que materializam essa lógica bicameral de organização do legislativo a nível federal. A nível estadual e municipal, o legislativo está organizado em uma única Câmara. A nível estadual, são as assembleias legislativas e, a nível municipal, as câmaras dos vereadores. E percebam, eu estou falando Câmara e não Câmara. Tranquilo? A nível federal, a gente tem, portanto, o Senado e a Câmara dos Deputados. O Senado, ele é considerado um órgão de representação dos Estados-membros. Cada Estado-membro possui um número equivalente de representantes no Senado. São 3 representantes por Estado-membro, independentemente da população do Estado. Tanto estados muito populosos como Minas Gerais e São Paulo, quanto estados pouco populosos como o Acre ou o Amapá, possuem 3 representantes no Senado, 3 senadores ou senadoras, que são eleitos segundo o critério majoritário. Eles disputam 1 ou 2 vagas e as 2 pessoas mais votadas, quando são 2 vagas em disputa, são eleitas, ou a pessoa mais votada é a eleita quando há uma única vaga. O mandato do senador ou da senadora é de 8 anos, admitidas sucessivas reeleições. Já na Câmara dos Deputados, se adota o critério proporcional, que é o mesmo adotado para as eleições do Legislativo estadual e municipal. Segundo o critério proporcional, é feito o voto é contabilizado para os partidos, há o cálculo do quociente eleitoral, e a partir do atingimento desse número de votos que caracteriza o quociente eleitoral, se distribui as vagas daquele órgão legislativo entre os partidos que atingiram o quociente eleitoral. O mandato de um deputado ou deputada é de 4 anos e se admite também sucessivas reeleições. Diferentemente do Senado, a Câmara ela é considerada um órgão de representação do povo, porque há uma proporcionalidade entre o número de representantes de cada estado e o número de eleitores daquele estado, de modo que os estados mais populosos, o maior número de eleitores do Brasil, que são São Paulo e Minas Gerais, têm um maior número de representantes na Câmara dos Deputados, atendido um mínimo de 8 para cada estado e o máximo de 70. Dá para você ver nesse dado aí, São Paulo tem 70 representantes, Minas tem 53, Rio de Janeiro tem 46. São os estados com maior número de representantes. Já com 8, a gente tem Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Sergipe, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. E os outros estados possuem entre 8 e 70 representantes na Câmara dos Deputados. O Congresso Nacional, ele exerce um conjunto de atribuições, ele possui um conjunto de competências, deveres, poderes definidos pela Constituição Federal de 88. Entre essas atribuições, se destaca, por certo, a atribuição legislativa. O Congresso Nacional ele possui um papel ativo no processo de elaboração das leis. O processo de elaboração das leis ele tem uma fase introdutória, na qual a lei é proposta, e aí a lei pode ser proposta por outros entes externos ao Congresso Nacional, a gente vai ver isso mais para frente,
mas existem, por exemplo, leis de iniciativa popular, existe um procedimento para que a própria população, né, para que o próprio povo proponha uma lei, e também outras instituições estatais podem propor leis, como, por exemplo, o Executivo. O Congresso Nacional, por meio das suas duas câmaras, delibera sobre as propostas legislativas, e aí existe todo um processo de tramitação que envolve órgãos internos de cada casa, né, como são as chamadas comissões, né, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão do Meio Ambiente, etc., dependendo do tema a que a lei se referir, né, e a lei é votada pelo plenário dos órgãos legislativos, e essa é a chamada fase de deliberação parlamentar. Posteriormente, essa proposta de lei aprovada pelo Congresso Nacional segue para sanção ou veto do Executivo, né? A Presidência da República pode vetar parcial ou integralmente uma proposta legislativa aprovada no Congresso Nacional, ou pode sancioná-la, né, promulgando-a. Caso haja veto, né, o Congresso Nacional pode apreciar o veto da Presidência da República e, eventualmente, derrubar esse veto. Então, por essa breve exposição que eu fiz, já deu para perceber que o processo legislativo que dá origem às leis, né, atos normativos gerais e abstratos, impessoais, imperativos, essa é uma definição formal de lei, o processo que dá origem às leis possui participação de inúmeros atores, né, executivo, pode ter participação popular, mas tem nos órgãos legislativos os atores principais, né, os atores com as competências mais importantes. Além disso, o Congresso Nacional possui atribuições constituintes, né, ele é o Congresso Nacional que tem o poder de reformar a Constituição, aprovando as emendas constitucionais, e, nesse caso, nem o Executivo e nem a população participam do processo político, né, diretamente, formalmente, não possuem atribuições no processo que dá origem às emendas constitucionais. Podem participar pressionando, negociando, mas formalmente não participam. Além disso, o Congresso Nacional também possui atribuições que a literatura chama de meramente deliberativas, né? Decide questões relativas ao funcionamento dos órgãos legislativos, realiza contratações, realiza licitações, entre outros atos ligados à organização e à operação da máquina, né, da burocracia legislativa. O Congresso Nacional também possui atribuições de fiscalização e controle. Ele exerce fiscalização da atuação da administração pública, da atuação do Poder Executivo. E os tribunais de contas, por exemplo, que são órgãos de assessoramento ao Congresso Nacional, no caso dos tribunais de contas da União, e as assembleias legislativas, no caso dos tribunais de contas estaduais, têm um papel importante nesse processo de fiscalização e de controle, né, porque analisam as contas prestadas pelos órgãos da administração pública. Por fim, o Congresso Nacional também possui atribuições de julgamento no que tange aos crimes de responsabilidade. Vocês acompanharam, imagino, né, a maioria, enfim, já tinham idade suficiente, porque foi há muito pouco tempo, o julgamento da ex-presidenta Dilma Rousseff, e foi um julgamento que foi realizado no que tange ao mérito pelo Senado Federal,
né, o que levou ao impedimento da ex-presidenta, né, que foi acusada de crimes de responsabilidade. O julgamento de mérito foi realizado pelo Senado e de admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Então, os dois órgãos do Congresso Nacional tiveram atribuições no processo de julgamento de crimes de responsabilidade. De modo típico, portanto, o legislativo, ele legisla e ele fiscaliza. Mas, de modo atípico, o legislativo julga, né, exemplo do crime de responsabilidade, e administra. Né? Existe até, por exemplo, a chamada polícia legislativa, né, que exerce atribuições de polícia no contexto dos órgãos do Poder Legislativo. O Poder Legislativo contrata seus servidores, realiza concursos, né, o Poder Legislativo compra os equipamentos necessários para o seu funcionamento, realiza licitações. Tudo isso são atos típicos da função administrativa, que não é exercida somente pelo Poder Executivo, mas também pelos poderes legislativo e judiciário de modo atípico. E quais são os principais mecanismos de entrelaçamento e de controle do poder legislativo em relação aos outros poderes? O principal deles é o princípio da legalidade, e essa noção básica que sustenta o Estado de Direito, segundo a qual, né, todos devemos agir conforme a lei. E a lei é um produto do Poder Legislativo. É isso que garante ao Poder Legislativo capacidade de controlar a ação, né, e de limitar a ação dos outros poderes dentro dessa lógica de organização de freios e contrapesos. O princípio da legalidade é, então, o principal mecanismo de ação do Poder Legislativo em relação aos outros poderes. O Poder Legislativo, ele também aprecia os vetos do Executivo, né, julga crime de responsabilidade, incluindo, por exemplo, crime de responsabilidade eventualmente praticado por ministro do STF. Né? Esse crime é julgado pelo Senado Federal. O Senado também aprova as indicações que são feitas pela Presidência da República para o Supremo Tribunal Federal, o STF, o órgão de cúpula do Judiciário. Então, todas essas competências contribuem também com o processo de limitação do poder político, do executivo e do judiciário. A atribuição de julgamento dos crimes de responsabilidade, apreciação de vetos, entre outras competências que o legislativo possui, fortalecem-o na relação com os outros poderes. O poder executivo, por sua vez, ele está disciplinado no capítulo 2 do título 4 da Constituição. Então, expostas aí na projeção as seções relativas a esse capítulo, né, que tratam do presidente e do vice-presidente, das atribuições do presidente, da responsabilidade do presidente, dos ministros de Estado e do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional. A nível federal, a chefia do executivo é exercida pela presidência, né, pelo presidente ou pela presidenta da República, auxiliado ou auxiliada por ministros ou ministras de Estado. A nível estadual, e no que diz respeito ao Distrito Federal, a chefia é incumbência dos governadores ou das governadoras, auxiliados ou auxiliadas por secretários ou secretárias. A nível municipal, a chefia do executivo é encargo do prefeito ou da prefeita, auxiliado ou auxiliada
por secretários e secretárias. O presidente da República ou a presidenta da República é eleita segundo o critério majoritário, né, numa eleição de 2 turnos, em que a candidatura escolhida tem que fazer 50% dos votos mais um em primeiro turno para ser eleita, senão as 2 candidaturas mais votadas disputam o segundo turno, e nesse caso, aquela que obtiver o maior número de votos é escolhida. Somente brasileiros natos com mais de 35 anos podem se candidatar, né? Quem tem menos de 35 não pode, e caso se trate de um brasileiro naturalizado, ou seja, que não possui a nacionalidade brasileira como primeira nacionalidade, também é vedado a essa pessoa o exercício da função de presidente da República. O mandato é de 4 anos, admitida hoje uma reeleição. Quando a Constituição foi feita, não se admitia a reeleição. Isso foi uma mudança legislativa formulada durante o primeiro governo FHC, na década de 90, no governo Fernando Henrique Cardoso. Está aí um organograma antigo já da presidência da República, mas que nos ajuda a entender a estrutura hierarquizada que caracteriza o Poder Executivo, possuindo na cúpula dessa estrutura a presidência da República. Do mesmo modo, está aí um outro organograma, também já antigo, do município de Taubaté, né, que exemplifica a mesma estrutura hierarquizada e ramificada, havendo na cúpula a presidência da República. Quer dizer, no caso, o prefeito ou prefeita de Taubaté, perdão. São atribuições do presidente da República, definidas pela Constituição: manter relações com estados estrangeiros, celebrar tratados, convenções e atos internacionais, declarar guerra e celebrar a paz, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear ministros de Estado, né, e também a pessoa que exerce a chefia da Advocacia da União, exercer a direção da Administração Pública Federal, dar início ao processo legislativo, né, em matérias que são de sua responsabilidade. Então, tem alguns projetos de lei que a propositura obrigatoriamente é feita pelo presidente da República, como, por exemplo, as leis orçamentárias anuais, as chamadas LOAs. A proposição dessas leis é obrigatoriamente feita pela presidência da República, que também possui, como eu já disse, poder de sanção e de veto a propostas legislativas aprovadas. O presidente também edita as chamadas medidas provisórias, né, as MPs, que são atos normativos que devem ser feitos nos casos de urgência e necessidade. Esses atos, eles têm validade imediata, mas passam por uma posterior análise do Congresso Nacional, que pode tirar a validade dessas medidas provisórias. Além disso, a presidência da República também exerce alguns atos tipicamente jurisdicionais relativos às penas criminais, né? São eles o indulto, a graça e a comutação de penas. Né? O indulto e a graça são causas de extinção da punibilidade, respectivamente, né, coletivas ou individuais, né, ou seja, se extingue a punibilidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que atendam a uma circunstância definida no decreto de indulto. Por essa breve definição das atribuições da presidência, fica claro que a presidência não apenas administra, né, não exerce apenas funções típicas executivas, mas, de modo atípico,
o executivo também participa do processo legislativo e também exerce atribuições jurisdicionais, né, como essas que eu fiz referência, o indulto e a graça. Então, se entende hoje que, de modo típico, o executivo governa e administra, e, de modo atípico, ele legisla e julga. Né? Quais são, dentro dessa estrutura, as formas principais de entrelaçamento e interação do executivo com os outros poderes? Uma forma importante de entrelaçamento do executivo com o legislativo é a participação do executivo no processo de elaboração das leis. O executivo é o proponente obrigatório de alguns projetos e, em todos os que são aprovados, ele pode vetar integral ou parcialmente aquele projeto ou sancioná-lo. Além disso, no que tange à cúpula do judiciário, é a presidência da República que nomeia aquele candidato, né? Então a gente teve recentemente, com a aposentadoria de um ministro do Supremo, a nomeação de um novo ministro pelo presidente Bolsonaro e a aprovação da nomeação pelo Senado Federal. E é um ministro que já compõe a corte, ministro Nunes Marques. E também cabe ao Executivo nomear a cúpula do Ministério Público, né? O Procurador-Geral de Justiça é nomeado, Procurador-Geral da República, perdão, é nomeado pela Presidência da República. Atualmente a gente tem no exercício dessa função o Augusto Aras, nomeado pelo presidente Bolsonaro. Por fim, né, dentro da estrutura básica de tripartição de poderes, a gente tem, né, a organização constitucional do Poder Judiciário, estabelecida lá no capítulo 3, que possui essas 8 seções referidas na projeção. Disposições gerais, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho, Juízes do Trabalho, seção 5, dos Tribunais e Juízes Eleitorais, seção 6, dos Tribunais e Juízes Militares, seção 7 e seção 8, dos Tribunais e Juízes do Estado. Está aí, na projeção, um organograma simplificado, elaborado por mim, da organização do judiciário brasileiro. A gente tem, né, na organização do judiciário, uma série de ramificações e uma distinção entre a justiça comum e as chamadas justiças especiais, né? São justiças especiais a justiça militar, responsável pelo julgamento dos crimes militares, a justiça eleitoral e a justiça do trabalho, né? São as 3 justiças especiais. A justiça eleitoral compete organizar o processo de disputa eleitoral e julgar as lides, né, os processos judiciais relativos à temática eleitoral, e a Justiça do Trabalho compete julgar, né, os processos relativos às relações de trabalho. A Justiça Comum era dividida em Justiça Estadual e Justiça Federal, e a gente tem no topo da hierarquia, né, do organograma do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão de cúpula do Judiciário, responsável tanto pelo controle de constitucionalidade, no que tange a sua modalidade abstrata, quanto por uma série de competências exclusivas do STF, o julgamento de algumas causas que só a ele compete julgar, quanto ser o órgão recursal último que pode ser acionado
para julgamento indefinitivo de uma controvérsia. Então, por exemplo, um processo famoso aí que está sempre sendo referido na mídia, né, ou um conjunto de processos relativos ao ex-presidente Lula, que foram julgados em primeira instância pelo então juiz federal Sérgio Moro, em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, e que estão agora pendentes de julgamento em recursos enviados ao STJ e ao STF. O STF deve pautar, né, um julgamento importante sobre a suspeição do Moro ainda no primeiro semestre do ano que vem. Essa é, de modo bem assim, geral, a forma de organização do judiciário brasileiro. O judiciário exerce, né, de modo típico, a função jurisdicional, que é o julgamento em definitivo, né, ou seja, gerando coisa julgada, gerando uma decisão da qual não cabe mais recurso, os conflitos entre as pessoas, né, incluso as ações relativas a controle controle de constitucionalidade. Por meio dessa sua competência, é que o judiciário se entrelaça, né, e limita o exercício dos outros poderes políticos da República Brasileira. Né? Cabe ao judiciário julgar as tretas. E aí as tretas que envolvem o legislativo ou a interpretação de leis e as tretas que envolvem o executivo são julgadas pelo judiciário. Estou falando treta entre aspas, né? Esse não é um termo técnico, óbvio. Na organização política brasileira, vige o chamado princípio da inafastabilidade da jurisdição no que tange ao Poder Judiciário. Isso está estabelecido lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, de modo que, no Brasil, atualmente, qualquer tema pode ser passível de julgamento pelo Poder Judiciário. Não funciona assim em outras sociedades. Existem sociedades que excluem do âmbito de atuação do Poder Judiciário temáticas específicas. É assim, por exemplo, na França, que o judiciário comum não julga um conjunto de temas, por exemplo, temas administrativos. O judiciário é uma entidade fundamental para a garantia e para a materialização do Estado de Direito, a ideia, né, e a prática que está materializada na noção de Estado de Direito, que é a perspectiva de subordinação à lei, né, a perspectiva de prevalência do império da lei, ocorre, né, essencialmente ligada a uma prática ativa do Poder Judiciário, né, nesse sentido, e, de modo atípico, o Poder Judiciário também exerce funções administrativas, também possui atribuições ligadas à organização da sua própria estrutura, né, realização de licitações, concursos públicos, etc., e também exerce atos que se aproximam, né, para a literatura da função legislativa. Né? O Poder Judiciário participa de proposições legislativas referentes a ele, né, Poder Judiciário, como, por exemplo, a propositura da sua lei orçamentária, né, no que tange ao orçamento destinado ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário edita regimentos internos para os seus órgãos jurisdicionais, de modo a prever nesses regimentos direitos relativos
a tramitação processual e, portanto, em alguns casos, inova no ordenamento jurídico, criando direitos e deveres, e por isso se entende que, por meio dos regimentos internos, os poderes legislativos exercem, os poderes judiciários, perdão, exercem função legislativa. A gente tem na cúpula do judiciário brasileiro o STF, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros, né, ou ministras, atualmente são só 2 mulheres. Essas pessoas têm que ter nacionalidade, têm que serem brasileiros natos, né, ou seja, não podem ser naturalizados, e têm que evidenciar notável saber jurídico. Como eu já disse também, a indicação é feita pela presidência, aprovação pelo Senado. A competência principal do STF é velar pela guarda da Constituição. O STF é quem interpreta, em última instância, a Constituição brasileira. Ele faz isso exercendo o controle abstrato de constitucionalidade, ou seja, julgando a constitucionalidade de leis ou outros atos normativos. E ele também possui outras competências, ele julga os recursos extraordinários e ele também julga de modo originário uma série de infrações comuns. Por fim, o capítulo 4 do título 4 da Constituição versa sobre as funções essenciais da justiça e possui 4 seções que tratam, respectivamente, do Ministério Público, da advocacia pública, da advocacia privada e da defensoria pública, que são consideradas instituições essenciais à justiça pela Constituição brasileira. O Ministério Público, em síntese, em breve síntese, no âmbito penal, no âmbito criminal, ele atua como órgão de acusação judicial no que tange as chamadas ações penais públicas. O Ministério Público também pode investigar crimes. Uma outra competência importante do Ministério Público diz respeito aos chamados direitos difusos e coletivos, em que o Ministério Público atua instaurando inquéritos civis, formulando acordos e ajuizando ações. Por exemplo, na defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, um tema típico dos chamados direitos difusos e coletivos. E o Ministério Público possui outras atribuições: combate à improbidade administrativa, tutela dos direitos indisponíveis, entre outras. A advocacia pública diz respeito à advocacia exercida pelas procuradorias das instituições estatais. Então, por exemplo, o município de Varginha tem, né, a Procuradoria de Varginha, a instituição encarregada de defender judicialmente o município de Varginha. A Unifal, ela, como instituição pública federal, ela é judicialmente defendida pela Procuradoria Federal e assim por diante. A gente tem instituições jurídicas destinadas à defesa judicial dos órgãos públicos. Grosso modo, isso se chama advocacia pública. A advocacia privada diz respeito ao corpo de advogados e advogadas que atua defendendo, né, judicialmente pessoas envolvidas em controvérsias. E, por fim, a Defensoria Pública é a instituição criada para defender judicialmente as pessoas necessitadas. Essa é uma instituição que vocês todos e todas precisam conhecer e precisam saber que, caso vocês precisem, né, de uma assessoria jurídica, ajuizar uma ação ou se defender de uma ação e ganhem até 3 salários mínimos mensais, vocês podem recorrer à Defensoria Pública, que vai indicar
uma pessoa do seu corpo institucional, um defensor ou defensora, ou vai indicar um advogado ou advogada pelo chamado convênio com a OAB para atuar, né, na sua assessoria jurídica, caso vocês se enquadrem nesses requisitos estabelecidos. Em síntese, esses são os temas que eu quero tratar com vocês sobre o tópico separação de poderes. Encerro agora a gravação e fico à disposição de vocês para esclarecer dúvidas ou para trocar ideias sobre esse tema.